Primeiramente, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, né? Quero agradecer à direção do capítulo, aos membros do capítulo, às meninas também. Muito obrigado pelo convite, pela disponibilidade em participarem. Aos garotos do Escudeiro, muito obrigado. E para mim é sempre uma alegria falar, né? Principalmente sobre esse tema, que é um tema de extrema importância e que ainda é tratado como tabu na nossa sociedade, o que prejudica muitas vezes a intervenção, o conhecimento, e acaba sendo também o ser tratado como tabu um facilitador para que mais mortes aconteçam. Então, para a gente iniciar, eu queria pedir para o irmão Marino colocar eu separei uma música para a gente refletir um pouco sobre o Setembro Amarelo, sobre tudo isso que acontece, né? E aí depois a gente já inicia a palestra em si. Vai me dizer que você nunca se irritou. Fulano é dramático, a família que mimou. Vai me dizer que você nunca afirmou, ela só gosta de dormir, isso é falta de trabalho. Então me diz quantas vezes tu perdeu a paciência, querendo ajudar, dizendo é coisa da cabeça. Então me diz quantas vezes tu deixou de responder, porque a pessoa é pra baixo e esse tipo de energia que é bem longe de você, porque esse tipo de energia que é bem longe de você, que é bem longe de você. Chegou setembro e o que vamos fazer? Postar com empatia os centros de apoio à vida e o número do CVV. O mês acaba e tudo volta ao normal. Diga que pode se matar, que é frescura e todo mundo sofre, isso é normal. Que todo mundo sofre, isso é normal. Que todo mundo sofre, isso é normal. Vai me dizer que você nunca se irritou. Fulano é dramático, a família que mimou. Vai me dizer que você nunca afirmou, ela só gosta de dormir, isso é falta de trabalho. Então me diz quantas vezes tu perdeu a paciência, querendo ajudar, dizendo é coisa da cabeça. Então me diz quantas vezes tu deixou de responder, porque a pessoa é pra baixo e esse tipo de energia que é bem longe de você, porque esse tipo de energia que é bem longe de você, que é bem longe de você. Chegou setembro e o que vamos fazer? Postar com empatia os centros de apoio à vida e o número do CVV. O mês acaba e tudo volta ao normal. Diga que pode se matar, que é frescura e todo mundo sofre, isso é normal. Que todo mundo sofre, isso é normal. Que todo mundo sofre, isso é normal. Bom, eu resolvi trazer essa música, né, porque ela traz para a gente uma reflexão sobre a sociedade que a gente está inserido, né?
A realidade é que, infelizmente, nós vivemos muitas vezes numa sociedade um pouco hipócrita, que no Setembro Amarelo faz inúmeras campanhas, fazem movimentos, passeatas, palestras, e etc, etc. Mas, na realidade, no nosso cotidiano, a gente tende, por conta de uma cultura que muitas vezes quis excluir aquele indivíduo, e o faz até hoje, né, aquele indivíduo mais vulnerável psicologicamente ou com algum distúrbio psiquiátrico. Não é à toa que aqui próximo a gente teve o maior hospital psiquiátrico, não sei se a gente pode nem chamar de hospital psiquiátrico, né? Então, a gente vive numa sociedade que, na realidade, ela exclui aquele que ela não compreende. Então, quando nós falamos do Setembro Amarelo, é importante a gente refletir, na realidade, o que a gente faz durante todo o ano, né? Porque falar no Setembro Amarelo, dar palestra no Setembro Amarelo, promover esses movimentos, é importante. Mas e a atitude pessoal de cada indivíduo? O que eu faço quando o outro está sofrendo perto de mim? O que eu faço quando o outro diz que está com depressão? O que eu faço quando o outro diz que não aguenta mais essa vida? O que eu faço quando o outro chega para mim como um grito de socorro e fala que deseja se matar? Qual que é a minha atitude, né? E grande parte das pessoas, a grande maioria da sociedade, vai ter uma atitude de repulsa, de recriminar, de dizer que isso é frescura, de dizer que isso é mimimi, de dizer que isso na realidade, falta do que fazer, né? Aí a gente começa a utilizar ideias e frases que a gente ouve no nosso dia a dia, como mente vazia, oficina do diabo, vai fazer alguma coisa, vai ocupar a sua cabeça, que isso passa, e a realidade não é bem essa, né? A realidade e o fato do suicídio, da depressão, é muito mais grave do que a gente pensa e muito mais complexo do que a gente pensa. Pode passar para mim o slide? Bom, e aí, para a gente começar esse papo, é importante a gente falar, né, por que o Setembro é amarelo, da onde que surgiu isso, como começou, né? Eu vou dar um breve resumo histórico, para que a gente também possa entender a história e que a gente conheça um pouco, né, de onde surgiu esse movimento. Então, o Setembro Amarelo ele vai ter início nos Estados Unidos com um jovem de 17 anos chamado Mike, que cometeu suicídio em 1994. Um pouco antes dele se suicidar, ele tinha um carro, né, um Mustang 64, e aí ele decide reformar esse Mustang. Ele já tinha um histórico de problemas psicológicos anteriores, né? E aí ele decide reformar esse Mustang e pinta esse Mustang de amarelo, né? Semanas depois, ele comete o suicídio, né? E durante o velório dele, os amigos dele promovem uma ação, resolvem tomar uma atitude frente àquilo que tinha acontecido, né? Então, eles fazem pequenos bilhetes e entregam fitinhas amarelas para as pessoas que foram no velório, no funeral. E a partir daí aquilo começa a se popularizar, né? As pessoas começam a dedicar o setembro para conscientizar sobre o suicídio, né? Então, em 2015, o Brasil decide adotar uma campanha nacional de prevenção ao suicídio, né? E isso ocorre devido ao movimento do Centro de Valorização da Vida, né, que é uma instituição que é voltada para conscientização, para formular trabalhos, livros, cursos voltados para a prevenção do suicídio, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, essas três entidades se unem e resolvem ali tomar uma providência frente ao alarmante número também de suicídios que estava ocorrendo no país, né?
e que cresce a cada ano, né? Pode passar, por favor. E com isso, né, a gente fica se perguntando, mas tudo bem, estava acontecendo suicídio, estava tendo aumento, mas qual que é a importância de se falar e de se trabalhar o Setembro Amarelo hoje? E aqui eu já adianto, eu acho que se trabalha pouco o Setembro Amarelo, eu acho que tem pouca visibilidade, eu acho que a gente precisava trabalhar mais, quebrar esse tabu de não falar de suicídio, de não falar das mortes, de não falar das consequências, de não falar de doença mental, porque isso acaba prejudicando, né? Então, uma das importâncias, eu coloquei aqui apenas 3 motivos, né? Por que é importante a gente tratar do Setembro Amarelo e promover palestras e movimentos como este? Bom, o primeiro é que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio em algum lugar do mundo, né? E isso já é óbvio que é uma média, né? Mas isso já é um dado muito alarmante, né? Enquanto nós estamos aqui, vamos colocar, nós já temos 10 minutos de palestra, quantas pessoas já tentaram ou já tiraram a vida em algum lugar do mundo nesse tempo que nós estamos falando aqui, né? 800 mil pessoas por ano concretizam o suicídio, né? Porque entram nesses dados também a tentativa de suicídio, né? Porque a tentativa de suicídio acaba sendo entrando como suicídio também. Mas nesses 800 mil são pessoas que suicidam por ano, né? 800 mil pessoas suicidam por ano. É a segunda maior causa de morte entre jovens com idade de 15 a 29 anos. Né? Então, é uma faixa etária praticamente todos nós que estamos aqui na reunião. Então, é a segunda causa. Só perde para a violência, né, que é a primeira. Então, é algo para a gente refletir um pouco também. Por quê? A violência é a primeira causa. A segunda é o suicídio. A terceira causa de mortes de jovens entre 15 e 29 anos é acidente de carro, né, acidente automobilístico. A gente vê na mídia se falar muito sobre a violência, a gente vê na mídia se falar muito sobre a direção perigosa, mas a gente não vê campanhas e dados tratando do suicídio, né? Por quê? Porque é tabu. E aquilo que é tabu a gente evita. Porque muitas vezes aquilo que a gente não consegue lidar, aquilo que a gente não tem respostas, a gente evita tratar. Então, nós temos essa ideia de que o que não sabemos dar uma explicação, nós tendemos a nos calar, a deixar, vamos dizer assim, a coisa acontecer, né? Porque como eu não sei lidar, então eu não trato disso. O Cauã levantou a mão, quer falar, Cauã? Pode falar. Sim, eu queria saber o que significa tabu. Eu não sei o que significa. De uma maneira simples e rápida, tabu é tudo aquilo que a gente não trata como normal, né? Que a gente não entende como normal de ser tratado numa cultura. Então, por exemplo, o suicídio é tabu, porque não é algo que a gente pode dizer e que pode tratar abertamente com todas as pessoas, tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Falar de prevenção ao uso de drogas é tabu, porque a ideia é que se eu falo do suicídio ou se eu falo do abuso de drogas, eu estou incentivando as pessoas a se suicidarem e a usarem drogas, né? Só que é o contrário. Ao tratar, ao colocar o conhecimento a favor dessa sociedade, eu acabo, de alguma forma, contribuindo para a prevenção. Então, tabu é tudo aquilo que eu não posso tratar abertamente com as pessoas, por conta de preconceito, por conta de diversos fatores que a sociedade entende como não acessíveis às pessoas.
Você conseguiu entender, Cauã? Ou quer que eu explique um pouco melhor? Muito bem, obrigado. Então, tá bom. Então, a gente tem esses números, né, que são indicadores de um problema da ordem de saúde pública, né? E não é à toa que a OMS já coloca o suicídio como questão de saúde pública, né? Mas ainda assim a gente se vê pouco material, pouco estudo, pouca contribuição para a prevenção do suicídio. Pode passar, Marina, por favor. Então, como a gente está falando, né, é muito comum a gente ligar o suicídio à depressão somente. Mas o suicídio está para além da depressão, né? A depressão é um dos fatores, mas, segundo o Centro de Valorização da Vida, o CVV, né, e as entidades psiquiátricas, as associações de psicólogos, os estudos que vão sendo realizados, acabam identificando que ele é multifatorial, ele tem vários fatores e causas, né? As mais comuns, obviamente, estão ligadas aos transtornos psicológicos, né? E, com isso, acaba que a saúde mental é um tema que a gente deveria e teria a obrigação de tratar com um pouco mais de atenção, especialmente agora, durante a pandemia, durante o Covid-19, né? Porque o que vem acontecendo durante o Covid-19, durante a pandemia? A realidade é que os casos de distúrbios psicológicos, ou eles estão se agravando, ou estão aparecendo, né, na vida das pessoas. E aí eu coloquei ali a questão da quarta onda. O que é isso? Essa quarta onda é uma teoria elaborada por estudiosos da psicologia e difere daquelas ondas de contágio do Covid-19. Isso são ondas de, vamos dizer assim, de consequências de manejo da doença. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A primeira e segunda onda, elas estão relacionadas a, de fato, a doença em si. O contágio, o esgotamento de leito, a má administração dos hospitais, talvez a escassez de insumo, talvez a irresponsabilidade dos governantes e várias outras causas que vão fazer com que a doença, o vírus, se propague e fuja do controle. Então, isso é a primeira e a segunda onda. Na terceira onda, a gente entende as consequências daquelas pessoas que necessitavam de algum tipo de apoio, de ajuda, de tratamento, seja ele psicológico ou orgânico, né, de matéria orgânica. Por exemplo, quem faz hemodiálise, que precisa de um tratamento constante, e acaba abandonando por medo do Covid, né, e acaba ficando sem esse tratamento. Ou pessoas que precisam de um tratamento e de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e infelizmente, durante a pandemia, tiveram que sair ou não conseguiram manter por medo ou por alguma consequência, algum problema financeiro, por exemplo. Então, essa é a terceira onda. A quarta onda é aquilo que a gente está começando a viver nos dias de hoje, que é colher as consequências desse isolamento que foi feito bruscamente, sem, óbvio que necessário, né? Mas sem a gente estar esperando, a gente está preparado para isso, sem se ter um costume de se ficar trancado tanto tempo dentro de casa, sem contato, principalmente, não que as outras culturas e os outros países não vão sofrer, mas principalmente o brasileiro que gosta de festa, que gosta de estar reunido, que gosta de estar junto com as pessoas, que é mais caloroso e acolhedor, né? Então isso tem um impacto muito maior na saúde mental da população, porque houve um rompimento, né, desses laços do trabalho, da segurança, da ideia de uma garantia de salário, de moradia, de saúde. A gente perdeu
praticamente todas as garantias que a gente tinha, tanto em questões emocionais, de laços afetivos, de contato com pessoas que a gente gosta, de contato com pessoas que a gente convivia, quanto de estabilidade emocional, financeira, fica em casa, não pode sair, não pode ter contato, tem uma crise financeira chegando, a gente não sabe se vai dar conta de pagar as contas, de pôr comida dentro de casa, de conseguir manter o que a gente tem. Então, é muita coisa, é um bombardeio de notícias que acaba, de alguma forma, abalando e atingindo a vida psicológica e emocional do indivíduo, né? Então, essa é a quarta onda. É isso que a gente está colhendo agora, né? E não é à toa que a gente vê psicólogos, psicanalistas, terapeutas com agendas cheias que não tem mais vaga para conseguir atender a demanda da população, porque houve um crescimento absurdo de procura e de demanda para essas áreas e para esses profissionais, né? Então, essa é a quarta onda. Pode passar, por favor. E aí, diante disso ainda, para a gente só conseguir entender um pouco mais, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela realizou uma pesquisa com cerca de 400 médicos de todos os estados brasileiros, né, incluindo o Distrito Federal, e revelou que 89, quase 90%, né, dos entrevistados, dos médicos entrevistados, eles tiveram pacientes que apresentaram um agravamento dos quadros psiquiátricos. Então, o que isso sinaliza? Que para aquelas pessoas que já possuíam algum tipo, seja de distúrbio, de sensibilidade, algum problema psiquiátrico, acabaram tendo seus quadros agravados, né? Então, é extremamente comum a gente ver pessoas hoje, né? Pessoas que tinham um quadro de depressão, por exemplo, estabilizado, e hoje tendo o quadro de depressão agravar-se inúmeras vezes mais do que anteriormente, né? Um quadro de ansiedade. O que a gente tem mais ouvido hoje, no dia a dia profissional, é, de fato, essa questão de ansiedade generalizada, de quadros e distúrbios ansiosos, de depressão, de medo da morte, de pensar sobre a vida, de pessoas que acabam adquirindo hábitos como toque, como medo de sair de casa, né? Medo de morrer, de perder as pessoas, esses quadros de ansiedade. Então, as pessoas já tinham, talvez, um acompanhamento psiquiátrico e elas, cerca de 90% dessas pessoas tiveram um agravamento desses quadros, voltando, talvez, a ter que usar medicamentos mais fortes, de ter que fazer terapia mais vezes, de ter que procurar mais ajudas, de ter que casar o acompanhamento psiquiátrico com um acompanhamento psicológico e vice-versa, porque só um não estava dando conta do quadro que estava se instaurando. Então, a gente tem um agravamento bem grande aí com a pandemia, né? E esse estudo também mostrou que 67,8% dos especialistas, né, dos profissionais entrevistados, receberam pacientes novos depois do início da quarentena provocado pela pandemia, né? O que é esses pacientes novos? Pessoas que nunca tiveram queixa ou que nunca fizeram acompanhamento, né, psicológico, psiquiátrico. Então, a gente pode concluir que a pandemia e o que a pandemia trouxe acabou acarretando no agravamento dos quadros já existentes e de um aumento de 67% de novos quadros, né? É muita coisa, muita coisa. Pode passar? Então, para a gente tratar, né? Bom, foi apresentado os dados, o histórico, e eu falei da questão do tabu, né? A gente ainda vive nessa sociedade preconceituosa, que infelizmente acha que psicólogo é para doido, e a gente vê o doido como alguém que deve ser afastado, alguém que deve ser preso,
alguém que deve estar isolado. A gente vê a pessoa que tem problema psiquiátrico, com algum distúrbio psiquiátrico, como muitas vezes criminoso e quer colocá-lo afastado da sociedade, e com isso vem vários mitos envolvendo a depressão, envolvendo o suicídio, envolvendo a saúde mental, envolvendo o Setembro Amarelo, envolvendo os serviços de saúde mental, né? A gente tem ainda esse preconceito, como eu disse, de achar que psiquiatra é só para quem tem algum distúrbio psiquiátrico e que psicólogo é para tratar também o distúrbio psiquiátrico, é para coisa de doido, de maluco, e não é nada disso, né? Muitas vezes o serviço do psicólogo é evitar que você, de fato, se torne um paciente com algum tipo de distúrbio grave, né? Então, é uma prevenção. E, diante disso tudo, a gente acaba tendo e se deparando com diversos mitos, né? E mentiras sobre o Setembro Amarelo, depressão, saúde mental. E um dos primeiros mitos que a gente tem é que falar sobre depressão, falar sobre suicídio faz com que ele ocorra, ou dá ideia, ou faz com que a depressão piore. Isso é uma das maiores mentiras que tem, né? É como se eu falasse que falar sobre matemática faz com que a pessoa odeie matemática. Isso não é regra, né? Isso não é uma verdade. Quando a gente fala, a gente dá a possibilidade do outro conhecer, do outro saber usar, do outro saber lidar com aquela situação. Quanto mais conhecimento, melhor, né? Dizia Paulo Freire, o conhecimento é libertador, né? Então, nessa perspectiva, a gente precisa conscientizar, a gente precisa tratar, a gente precisa, de alguma forma, trabalhar esses assuntos socialmente, a nível social, para que as pessoas possam ter também a liberdade de pedir ajuda. Quando eu não falo sobre isso, eu tiro também da pessoa a possibilidade dela pedir ajuda, porque já que ninguém fala, a quem ela recorre, né? Outro mito é depressão é falta de Deus. E aqui eu trago um dado interessante que faz esse mito cair um pouco por terra, né? Um dos fatores mais presentes na depressão e também no suicídio são de padres, né? Pastores, religiosos, freiras. Isso está aumentando absurdamente, né? A gente está tendo aí pesquisas envolvendo sacerdotes, padres, pastores, irmãs de caridade, e tem demonstrado que uma boa parcela deles possuem algum grau ou alguma tendência à depressão, e que um bom número também já tentou suicídio, e há um movimento de crescente suicídio entre sacerdotes, né? Então, isso nos faz dizer que depressão ser falta de Deus é pura conversa fiada, né? Porque se fosse assim, ninguém que estava envolvido na religião, seja ela qual for, se suicidaria ou então entraria em depressão, né? Isso é ignorância. Aí tem outros, depressão é mimimi, né? Falta do que fazer, se ocupasse a mente não estaria em depressão, daquela ideia de que depressão é coisa de gente à toa, de desempregado, etc. E aí vem um que eu acho assim, que é importante citar também, é que a pessoa que pensa em suicídio, ela não ameaça ou fala sobre o assunto, isso é uma mentira. Geralmente a pessoa dá sinais, por diversas vezes, ela fala, ela planeja, ela diz que vai fazer, diz, talvez não diretamente, mas ela vai dizendo indiretamente, que pretende. Tem gente no consultório, por exemplo, que chega a dizer como que ela vai se matar, por que ela vai se matar, e as maneiras, o dia, a hora, né? Então tem tudo isso. E tem gente que chega e vai falar de uma maneira mais camuflada, né?
eu não aguento mais, eu estou cansado da minha vida, eu queria dormir para sempre. Essas coisas mais sutis, assim, mas que serve de sinal de alerta para a gente, né? Pessoas que, outro mito, né? Pessoas que falam sobre suicídio só querem chamar atenção. Isso é uma questão um pouco grave, porque muitas vezes a gente fortalece essa ideia, dizendo que a pessoa está querendo aparecer, que é para ela ficar quieta, parar de pensar bobagem, né? E isso não é verdade. A pessoa, quando fala, uma coisa que a gente tem que ter em mente, quando alguém falar que deseja morrer, ou que deseja se matar, a gente nunca pode duvidar dessa pessoa, a gente tem sempre que acreditar que ela pode ser capaz de fazer, né? Porque já aconteceu muitas vezes de pessoas que duvidavam, pessoas que achavam que era besteira e acabaram colhendo, infelizmente, a consequência da dúvida, né? Então, quando alguém fala, a gente tem que dar a credibilidade que aquela pessoa, de fato, é capaz de fazer aquilo, né? Outro mito é o suicídio hereditário, não há nada que comprove isso, tá? Não há nada que ligue geneticamente, biologicamente, um suicida a outro, né? Não existe um marcador genético, então não existe comprovado uma hereditariedade na questão do suicídio. Pode passar? E aí tem diversos outros mitos, né? Que eu não elenquei aqui, não coloquei, mas que vão sendo trazidos para a gente e que dificulta, né, o trabalho de ajudar, de auxiliar, né? Então, diante disso tudo, já que eu sei como funciona, como surgiu o Setembro Amarelo, mais ou menos o que faz, eu sei que não posso duvidar da pessoa que diz que quer se matar, que vai tirar a própria vida, o que eu devo fazer, né? Primeiro, ficar atento, né, a esses comentários que eu disse, vou deixar vocês em paz, eu só atrapalho a vida de vocês, eu quero dormir e nunca mais acordar, a minha vida não dá certo, é inútil eu tentar fazer alguma coisa porque não tem jeito mais, eu quero desaparecer, etc, etc. Vários outros tipos de comentário, a gente deve ficar atento, porque isso não é regra, mas nós podemos dizer que um bom número de casos de tentativa de suicídio, eles vêm após frases como essas, né? E aí você pode oferecer ajuda como? Perguntar, né, o que você pode fazer para auxiliar aquela pessoa. Por quê? Porque aí você vai incentivar essa pessoa, dando espaço para que ela fale, para que ela coloque o que ela está sentindo, né? Só que com isso é importante a gente ser bom ouvinte, né? Mais ouvir do que falar. Ter empatia, né? Ouvir o que a pessoa tem a dizer, sem ter julgamento, sem preconceito, sem tentar avaliar aquela fala, sem tentar dar uma resposta. Algo muito comum que a gente faz é a pessoa, por exemplo, falar: nossa, eu estou tão para baixo, eu estou triste, a minha vida não vai para frente, não sei o quê. E a gente acha que a gente tem que dar uma solução para aquela pessoa, que a gente tem que resolver a vida daquela pessoa. E com isso a gente tende a começar a dar dicas, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? No seu lugar eu faria isso, no seu lugar eu faria aquilo. E isso acaba sendo prejudicial, porque muitas vezes a pessoa não precisa de dica, né? O que a gente não entende, eu vou pegar o exemplo da depressão, é que na depressão existe um rebaixamento hormonal, orgânico, um rebaixamento de humor. Então, por mais que você fale com a pessoa, levanta da cama, se você ficar nessa cama, você só fica deitado, por isso que a sua vida não vai para frente, por isso que você não consegue nada, por isso que você só reclama. A pessoa não levanta da cama não é porque ela quer ficar deitada, é porque ela não consegue, ela não tem força, ela não tem energia, ela não consegue, de alguma forma, descobrir aonde é o problema, o que está sugando tanto a energia dela, que ela não consegue fazer as outras coisas. Né? Então, quando a gente incentiva, faça isso, faça aquilo,
você está dando bobeira, você está deixando sua vida passar, não sei o quê, como se a pessoa soubesse o que está acontecendo e não quisesse resolver, né? E não é bem assim. Pode passar, Maria? E aí, né, diante disso tudo, já comecei falando um pouco também, né, já que eu disse que a gente pode, se a pessoa chega até a gente dizendo que não está bem, que tal, ou fala alguma daquelas frases ditas anteriormente, eu posso solicitar e proporcionar um espaço de escuta para ela, eu também devo saber o que eu não posso fazer, né, que é condenar ou julgar, banalizar, né, ou diminuir aquela pessoa, opinar, falar frases de incentivo ao suicídio, dar sermão. A pessoa, quando ela se coloca disponível para que o outro ouça, ela quer só que o outro ouça, né? Se ela quisesse julgamento, ela procurava um juiz, né? Se ela quisesse alguém para dar sermão, possivelmente ela não te escolheria, ela iria em alguém que ela teria certeza que daria o sermão. Se ela quisesse opinião, ela podia publicar nas redes sociais, porque hoje o que mais tem nas redes sociais são opiniões, e muitas vezes opiniões erradas. Então, a nossa escuta, o nosso dispor para outra pessoa, ele deve ser sempre pautado no acolhimento e nunca no achismo. Eu acho que você deve fazer isso. Mas a sua vida está dando errado por isso, né? Às vezes a pessoa abandona a escola, fala com a gente... Mas lógico, você quer ser o que na vida? Quem que você está pensando que você vai ser? Você não quer nem estudar? Tem que ver, né? Não é a questão do querer estudar, como a gente disse. Então, essa questão de banalizar, diminuir a dor do outro, condenar, julgar, opinar, dar opinião, infelizmente, contrárias, falar frases de incentivo ao suicídio, isso é muito grave, né? Tem muita gente que, diante de uma situação dessa, fala, por que você não pula da ponte mesmo? Já que você fala tanto, vai mesmo, se mata. Isso mesmo, o mundo vai ficar melhor sem você. Ou a pessoa chega e conta, eu estou pensando em tirar minha vida, pensei em pular na frente de um trem. Isso, faz isso mesmo. A vida é tão ruim, né? A gente acaba incentivando, ou então, nossa, minha vida, eu não estou suportando mais, está acontecendo isso, e menino, e a minha? Se eu te contar a minha, você não vai ter nem reação, muito pior do que a sua, né? Diminuir, dar essa ideia de que eu sempre sofro mais que o outro. Isso não é compreender a dor do outro, isso é diminuir a dor do outro, é banalizar, né? E aí tem uma frase que eu vi esses dias nas redes sociais, é que quando não dói em mim, tudo é mimimi, né? A gente tende a achar que a nossa dor sempre é maior do que a do outro, só que só sabe o tamanho da dor aquele que sente essa dor, né? Então é importante a gente estar atento a essas questões, né? Pode passar? E aí, vou abrir o espaço para perguntas, mas antes disso, eu queria falar, né, dessa importância de que a gente tenha as ferramentas necessárias e tenha disponibilidade para poder auxiliar, né? Então, incentivar sempre a pessoa, se você tiver contato, a buscar ajuda especializada, né, a procurar psicólogo, psiquiatra, a ir em busca dos CAPs, das UPAs 24 horas, das UBSs, né, até mesmo do Centro de Valorização à Vida, que dispõe do número 188, que é muito divulgado aí, para uma escuta especializada, para pessoas que estão sofrendo desse mal, que estão em sofrimento, que estão em angústia. Então, sempre indicar, né? Nunca tentar lidar. Eu não falei também, mas uma coisa que a gente deve evitar e que está se tornando uma febre, assim, é o fato de disponibilizar o direct do Instagram ou o bate-papo do Facebook para que as pessoas possam desabafar ou, de alguma maneira, de você tentar conter uma crise suicida. Nunca faça isso. Nunca faça isso, porque você não sabe o que está se passando do outro lado, você não sabe como a pessoa está, quem é aquela pessoa do outro lado. E quando a gente faz isso,
né, a gente acaba incorrendo numa possibilidade de ser penalizado criminalmente, né, porque acaba que você vai ser o último contato daquela pessoa, você vai, se acaso a pessoa vier de fato, né, a cometer o ato, você vai estar ali registrado, então nunca abra o seu bate-papo, porque isso pode, ao invés de ajudar, atrapalhar a busca de ajuda capacitada, certa, para lidar com aquela situação, né? Isso é interessante, eu vou até dizer, não é todo psicólogo, não é todo psicanalista, não é todo profissional que atende crises suicidas, que atende crises depressivas, porque é um trabalho muito específico, né? Não é a mesma coisa que você atender alguém com ansiedade, por exemplo, né? O suicida, ele é muito inesperado, e quem trabalha com o atendimento a pessoas com riscos de suicídio, ela tem que estar 24 horas disponível, porque acontece muitas vezes de, no meio da noite, o paciente ligar e falar, olha, eu vou pular do prédio, ou o paciente, ou o familiar do paciente, ele está na sacada, está querendo se jogar, eu não sei o que eu faço, e você tem que dar o auxílio. E aí, ou você dá o auxílio por telefone, ou você fala com a pessoa, ou você muitas vezes tem que se deslocar para o local que essa pessoa está, para tentar ter o manejo através das ferramentas que a profissão te dá, que o estudo te dá, né? Então, é algo bem sério que a gente deve ter muito cuidado para lidar, para trabalhar, e sempre o carinho de indicar para profissionais capacitados. Então, está aberto aí, se alguém tiver alguma questão e eu puder responder, eu responderei, tá bom? Então, Adriano, a gente, um pouco antes da reunião, a gente abriu as caixinhas de perguntas do Instagram, a gente teve algumas perguntas aqui, eu vou lê-las agora, beleza? Tá. A primeira foi, não sei se está muito no seu âncora, mas foi relacionada à questão de antidepressivos, né? Se o tratamento é efetivo, como funciona, né, a administração de medicamentos. Tá. Então, vamos lá. Questão de antidepressivos, né? Cada caso é um caso, né? Na depressão, se utiliza bastante e o tratamento muitas vezes é eficaz. Quando um paciente ele é mandado, por exemplo, para o consultório psicológico e ele faz uso, por indicação do psiquiatra, de antidepressivos, existe um estabelecimento de um acordo profissional entre os dois profissionais e de direção de tratamento. É óbvio que nenhum dos dois vai entrar no âmbito profissional do outro. Cada um vai trabalhar da sua forma, mas existe um acordo para que o profissional de psicologia ele consiga também remanejar. Por quê? Porque muitas vezes o uso do antidepressivo atrapalha a elaboração da depressão, tá? Mas muitas vezes o antidepressivo é necessário para estabilizar a depressão daquele sujeito. Tem gente que, vou até dar um exemplo, é muito comum a gente, por exemplo, estabilizar a depressão do sujeito com medicamento e acabar que esse sujeito está estabilizado e aí chega a uma conclusão ou pessoal, ou do próprio sujeito, ou do médico, que diz que não é necessário mais utilizar o medicamento e aquela pessoa passa uns dias e ela está feliz, está eufórica e acaba cometendo o suicídio ou tentando, né? Então, a utilização do medicamento ela é necessária em alguns casos, mas ela deve ser feita sob orientação profissional. E se é feita, o seu acompanhamento é feito com o psicólogo e o psiquiatra, que é ideal nos casos de pessoas propensas ao suicídio, há um contrato ali interno para o manejo do tratamento que vai dizer, continua com esse medicamento, tira esse medicamento, vamos substituir o medicamento, vamos fazer um teste, retirar por um tempo e ver como vai ficar, dando suporte, dando acompanhamento e depois volta. Então, isso vai ser analisado dependendo do caso. Espero ter respondido. Perfeito, Adriano.
A segunda aqui é como auxiliar alguém em meio a uma crise de ansiedade. Bom, ansiedade. Tá, a ansiedade é. Primeira coisa que a gente precisa saber é que ela é um quadro onde a pessoa muitas vezes não tem conhecimento da causa, né? O que está causando a ansiedade. Por quê? Porque ansiedade e medo, elas são duas faces de uma mesma moeda. Só que o medo, eu identifico o objeto que está me causando medo. Por exemplo, eu tenho medo de cachorro. Então, quando eu vejo um cachorro, eu sinto medo, né? Na ansiedade, não. A ansiedade é como se fosse um medo sem objeto e sem que o objeto esteja presente muitas vezes na hora. Então a pessoa, por isso que é muito comum a gente perguntar, por que você está assim? Não sei, não sei, né? A pessoa numa crise de ansiedade grave, por exemplo, ela pode ter uma taquicardia, pode a vista escurecer, ela pode ter sudorese, ela pode desmaiar. E aí você pergunta à pessoa o que está acontecendo, ela pode chorar muito, o que está acontecendo, porque você está assim, ela não sei, não sei te dizer, não sei te dizer. E de fato ela não sabe. Então o ideal é senta com a pessoa, fica do lado, né? Vamos supor que a pessoa está tendo uma crise onde ela começa a chorar muito, onde ela sente falta de ar. Técnica, né? Senta, fale calmo com a pessoa, nunca exigindo, nunca querendo uma explicação, mas dizendo, tente ficar calma, né? Nunca como ordem, se acalme, não, tente ficar calma, tente respirar pausadamente, mostra, faz a respiração com ela, né? Respira puxando bem o ar, solta devagar umas 10 vezes, e aí você vai trabalhando essa pessoa para que ela se acalme, tente estabilizar o emocional, porque é um pico emocional que tem, inexplicável, que muitas vezes a própria pessoa não sabe dizer, muitas vezes acontece da pessoa estar conversando normalmente com a gente, ter uma crise de ansiedade. Então, a dica básica seria essa, né? Sentar do lado da pessoa ou ficar próximo à pessoa, pegar na mão da pessoa, se ela permitir, né? Tudo pedindo a permissão dela também, e pedir para fazer esse exercício, de tentar respirar pausadamente. Algo interessante, nunca dê água para a pessoa no momento da crise, porque ela pode se engasgar e pode acabar vindo a ter um agravamento para um outro caminho, para um outro quadro, né? Então, respiração eu acho que é o mais ideal, trabalhar a respiração e falar calmamente com a pessoa, e mesmo que você não faça isso, o mínimo tá ali de apoio do lado da pessoa, falando, olha, eu estou aqui, vai passar, fique bem, vamos tentar acalmar e tudo, né? Ela passa, a crise de ansiedade, ela passa. A gente precisa mesmo se colocar disponível para aquela pessoa que está naquele momento. Certo. A seguinte até a tia Adriana já até adiantou o assunto, né? Mas a pergunta foi se o uso de entorpecentes pode influir na indução suicida. Peraí, repete para mim que eu não consegui ouvir. O uso de entorpecentes, se o uso de entorpecentes, né, pode influir na indução suicida. Ah, claro, claro. Existem pesquisas aí, tanto na área da psicologia quanto na área da ciência médica, da medicina, que fala que um dos fatores de ideação suicida e de suicídio é o uso de substâncias, né, de drogas, de álcool, de cigarro. Isso acaba, de alguma forma, levando ou tendendo, não levando, porque levando da ideia de que todo mundo que faz o uso de algum tipo de droga, seja ela legalizada ou não, vai se suicidar, não é isso. Mas é um indicativo para a depressão e o suicídio, né? É um agravante. Quando a gente vai medir e aplicar um teste para ver a escala de depressão ou de possibilidade de suicídio de uma pessoa, essa é uma das questões, né? Faz uso de substâncias, quanto tempo, qual o uso periódico que você faz, quantas vezes ao dia, quantas vezes na semana, porque isso influencia, né? Mais alguma, Maria? Aqui encerrou. Encerrou? Vamos ver se mais alguém tem alguma
questionamento. Bom, acredito que não. Já vou me adiantando, né? Não vou tomar mais o tempo tanto de vocês, mas eu na figura do capítulo, né? Juiz de Fora número 83, mudou um pouco o orador, porque o nosso irmão Luiz Gavioli teve um intempério lá na casa dele e acabou tendo que se retirar. Portanto, eu gostaria de agradecer, né, na figura do capítulo, ao nosso irmão Adriano Vilar, que desde o momento que a gente entrou em contato com ele, se colocou à disposição veemente, né, da realização da atividade. E a palestra, como sempre, meu irmão, fenomenal, né, irretocável mesmo, um profissional extremamente qualificado para isso. E te dizer que as portas estão sempre abertas, né, a casa é sua, literalmente, né. E agradecer também a todos os presentes, né, sempre um prazer muito grande tê-los aqui. E no mais é isso, uma boa tarde a todos, fiquem bem. Bom, quero agradecer também o convite, né? Para mim é sempre uma honra falar, estar aqui contribuindo com vocês. Então, sintam-se à vontade também de me... Marília, passa aí para deixar minhas redes sociais. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida depois, podem me mandar mensagem, ou pelo Instagram, ou pelo próprio WhatsApp, ou por e-mail, a gente vai conversando.